Florianópolis é uma das capitais mais caras do país. Começa o pagamento do 13º para o aposentado do INSS. São José em estado de emergência por causa da dengue. Está no ar a revista Primer. Os recursos dos estados gastos com obras federais poderão ser abatidos da dívida com a União. É o que prevê o projeto de lei complementar da deputada federal Ângela Amin, do PP catarinense. Em Santa Catarina, o governo do estado já repassou mais de 100 milhões de reais para obras em rodovias federais, como a duplicação das BRs 470 e 280, além da restauração das rodovias 163 e 285. Para Ângela Amin, o abatimento das dívidas pelos gastos feitos é uma medida de justiça federativa. A proposta já está em tramitação na Câmara dos Deputados e tem a coautoria de mais 15 parlamentares. São José vai contar com novas linhas de ônibus. O anúncio foi feito no final da roda de conversa realizado na Câmara de Vereadores. Estavam presentes os representantes das empresas de transporte coletivo e o secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, Vânio Luiz Dalmarco. O encontro foi mediado pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Mary Hang. Na pauta, as reclamações dos usuários pela suspensão das linhas de ônibus por causa da pandemia. Segundo o secretário Vânio Dalmarco, um acordo provisório será assinado pelo município, empresas de ônibus e o Ministério Público para regularizar o transporte na cidade até a realização de uma licitação. Entre as linhas que serão retomadas estão a ligação entre Campinas e a Rua Heriberto Iuzzi, o Cobrasol e a Rua Leoberto Leal, da região industrial até o Cobrasol, passando pela Fazenda do Max, de Forquilinha para a área industrial, da Colônia Santana para o Cobrasol, além do retorno das linhas do ônibus executivo com tarifa diferenciada. A cidade de Florianópolis é a terceira capital mais cara do país. Por que será que isso acontece? É o que nós vamos procurar saber agora com o José Álvaro Cardoso, que conversa conosco. Ele que é supervisor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical e Estudos Socioeconômicos. Obrigado, José Álvaro, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Léo, que agradeço a honra de estar com vocês aqui. Me diz uma coisa, por que Florianópolis está sempre no topo, ou no top 5, vamos chamar assim como gostam os mais jovens, em termos de preço, de custo de vida no país? Olha, na verdade, esse top 5 aí que tu mencionou são as capitais do Sul e Sudeste. Né? Geralmente São Paulo, Floripa, Rio de Janeiro, Porto Alegre estão sempre disputando aí esses primeiros lugares que ninguém, né, pelo menos nós que somos consumidores, não gostaríamos de estar. Né? Então, na verdade, isso tem a ver, Léo, com o poder aquisitivo. Né? Como a população, o Brasil é um país muito grande, praticamente um continente, com muita heterogeneidade, inclusive econômica. Né? Então, como as populações do Sul e Sudeste têm rendas um pouco melhores, o custo de vida acaba sendo mais caro, há essa diferenciação. Né? É isso que basicamente que explica o fato de que Florianópolis ou está em primeiro, ou está em segundo, terceiro, no máximo que ela caia, nos últimos anos, tem sido até o quarto lugar. Né? Basicamente é isso. Eu poderia considerar esta posição como confortável para a economia da região, ou poderia achar que isto aí é realmente uma diferença econômica em termos para a população? Isso é terrível, né? Isso é horrível para a população, porque o que acontece? O rico
a pessoa as famílias que têm muita renda, esse valor da cesta nem fede nem cheira, né? Porque mesmo sendo muito significativo, por exemplo, a cesta aumentou em 12 meses 18%, praticamente 18% em Florianópolis. Para quem tem poder aquisitivo elevado, isso não faz a menor diferença. Pagar 100 ou 50 ou 80 reais a mais na cesta básica. É bom, aliás, a gente lembrar, Léo, que esse valor da cesta básica, que em Florianópolis, no mês de março, ficou em R$ 745, é o valor referente ao consumo de um adulto. Não é a família, é um adulto, R$ 745. Esse valor, para quem tem poder aquisitivo elevado, não faz diferença. Para a maioria da população, no entanto, né, que vive de salário, 95% da população, e que ganha pouco, porque os salários no Brasil são baixos, né? A média salarial no país, em Santa Catarina e Florianópolis não é diferente, está na casa aí dos 2.500, isso faz muita diferença. Tu comprometer para 13 produtos básicos, um terço praticamente do salário médio, isso é muito grave, tá? Porque todo mundo adquire essa cesta básica. Para quem é rico não faz diferença, mas para a maioria da população, isso é muito importante. É por isso que a cesta básica, Léo, apesar de ser do Diese ser uma instituição voltada, pertencente ao movimento sindical, a pesquisa de cesta básica tem grande repercussão na sociedade. Porque todo mundo se alimenta com produtos básicos, né? Independentemente da classe social, independente da faixa etária ou do sexo das pessoas, as pessoas precisam se alimentar, né? Na tua opinião, sobre esse estudo, esse levantamento, este aumento, ou este preço de março da cesta básica, ela teve a ver com a queda de produção e de trabalho e produção, por exemplo, por conta da pandemia ou de alguma entre-safra? Quem foram os vilões? Olha, esse fenômeno existe, né, de redução da oferta. Por exemplo, olhando aqui, se tu olha o tomate, por exemplo, em 12 meses, ele aumentou 107%, né? Como é uma cesta com poucos produtos, são 13 só, se um produto aumenta muito, ele pressiona o custo total da pesquisa. Mas esse é um fator, a redução da oferta é apenas um fator. Na verdade, tem vários deles aí, né, que se somam para gerar esse resultado. Por exemplo, o sistema de vendas no Brasil, e Santa Catarina não é exceção, Florianópolis está um pouco, ele é muito oligopolizado. São poucas empresas que vendem, né? São poucas grandes empresas que monopolizam praticamente o sistema de vendas. Então o que acontece é o seguinte, mesmo quando a renda cai, portanto o consumo cai, isso aconteceu claramente no caso da carne, os preços não diminuem, não cedem. Nesse produto que eu mencionei, inclusive, a carne, que responde por cerca de 40% do custo total da cesta, se abriu, e aí é outra razão aí para o aumento de preço, se abriu um grande mercado externo nos últimos 2 anos. Sempre teve, evidentemente, o Brasil sempre foi exportador de carne, mas em função da desvalorização cambial, o que aconteceu? A carne em dólar ficou mais barata, né? E isso abriu mercados estrangeiros. Consequentemente, a destinação do produto para os mercados estrangeiros aumentou, o que reduziu a destinação interna e aumentou o preço consequentemente. Eu espero não ter complicado muito a resposta, mas, sem dúvida, houve redução da oferta interna em função dos maiores mercados externos, no caso da carne. Resumindo, o que diria algum consumidor, está melhor vender lá fora do que para quem consome aqui dentro. Claro, exatamente. Como vender em moeda forte, né, é muito mais atraente para o fornecedor, para o vendedor, é isso que acontece. Inclusive o fato do Brasil estar enfrentando, a sua população, está enfrentando um processo de empobrecimento nos últimos anos, não preocupa os grandes exportadores, né, porque eles dispõem de mercados externos.
pelo menos nesse período, né? Nesse momento aí da história cambial e também do que tem ocorrido ao nível internacional, né? A guerra da Ucrânia, por exemplo, que limitou a oferta de produtos básicos, porque esse país é um grande produtor agrícola, né? Tudo isso acaba abrindo mercados estrangeiros, principalmente para produtos que são muito valorizados ao nível internacional, né? Como no caso da carne, e isso acaba influenciando a nossa cesta básica de cada dia aqui. Ou seja, acaba expondo um pouco mais a falta do poder aquisitivo, que agora há pouco você mencionou que no Sul, em torno de 2,5 a renda... Qual seria, ou no estudo do Diese, o valor do salário mínimo hoje, por exemplo? Esses 2,5 chegariam lá ou teria que ser mais? Teria que ser muito mais, né? O Diese faz uma conta todo mês que ele atualiza a partir dos dados da cesta básica. É um cálculo simples, mas consistente, né? Que é o chamado salário mínimo necessário. Tem alguns que chamam esse salário de ideal. Não existe salário ideal, né? Na verdade, se a pessoa ganha 100 mil por mês, ela gostaria de ganhar um pouco mais para trocar de lancha, talvez, e tal. Não existe salário ideal. Mas o Diese calcula o salário mínimo necessário, ou seja, aquilo que é necessário para suprir as necessidades básicas das pessoas, que está na Constituição desde 1946 e que nunca foi cumprido no Brasil, né? Porque é o salário mínimo necessário. Inclusive o Diese calcula uma família padrão, que é uma família formada pelo casal e 2 filhos pequenos, né? Porque é evidente que o necessário varia de família para família, obviamente. E esse salário mínimo que é calculado para todo o território brasileiro, podia até ser diferente por região, mas como o salário mínimo é homogêneo no país inteiro, então o Diese faz esse cálculo de forma homogênea também para o país, e o salário mínimo necessário no mês de março ficou em R$ 6.394,76. Isso significa 5,2 vezes o salário mínimo oficial do Brasil, que é de 1.212, né? E aí as pessoas às vezes perguntam, mas isso é um sonho, é impossível o Brasil pagar isso. Claro, nesse momento é impossível, né? Porque impossível não, é muito difícil, porque o Brasil tem uma série de problemas que precisam ser atacados, mas que o nosso país tem condições de pagar para a sua população um salário mínimo nesse montante, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse seria um longo debate para a gente fazer aqui, não tem tempo, evidentemente, mas eu não tenho dúvida que isso, como meta, o Diese usa isso como denúncia também, né, como uma indicação que o salário mínimo no Brasil é ridículo, né, o valor de 1.212 é ridículo para suprir as necessidades de uma família, mas a gente usa esse dado como um farol. Além de denúncia, é um farol, é um objetivo a ser atingido. Zé Álvaro, a gente poderia, como você diz, um longo debate, e fica a conversa para a gente agendar esse debate numa próxima oportunidade. Muito obrigado a você pela participação ao programa. Eu que agradeço, Léo, estamos à disposição de vocês, agradeço aí pela oportunidade também de ter falado um pouquinho com vocês, e estou sempre à disposição para esse tema e temas próximos a esse, né, relacionados com essa temática do custo de vida, da cesta básica. Obrigadão, Léo, e bom trabalho para vocês aí. Obrigado, um abraço, amigo, obrigado. E com preços tão altos, é preciso muita atenção na hora de fazer as compras. A diretora da ADOCOM, Associação de Defesa do Consumidor e da Mulher, Elizabeth Fernandes, tem algumas sugestões para evitar gastos desnecessários no supermercado. A cesta básica de Florianópolis é uma das mais caras do país e com certeza vai continuar sendo. Com a aprovação ontem pela Assembleia do veto do governador, no qual era pedido a redução do ICMS do leite e da farinha de trigo, foi aprovado sem isenção. Então, quando foi criada a cesta básica em 1938, nós tínhamos 3 itens. Agora passamos a ter em Santa Catarina 8 itens com benefício de redução do ICMS. E o
trigo e o leite são essenciais para a saúde do trabalhador, pela proteína e pelo carboidrato. Então, a nossa cesta básica, além de mais cara, ela vai ficar mais pobre em minerais. Mas, infelizmente, nós temos que driblar esse aumento, que nós vamos chegar a pagar o leite a R$ 6,90, quiçá não seja um pouco mais. Então, eu vou dar algumas dicas de como fazermos as nossas compras. Primeiro, ver seu orçamento. Quanto você tem disponível para gastar no supermercado? Digamos, você tem disponível R$ 1.000. Com esses R$ 1.000, você faça uma lista do que é essencial, do que você precisa. Se passar, você pode colocar os supérfluos, se estiver sobrando dinheiro. Segunda dica, faça uma lista. Veja o que é essencial e o que você está precisando nesse momento. Outra questão, o melhor momento de fazer compra é na segunda quinzena do mês. Porque quando se recebe o salário no final do mês, todo mundo vai às compras e dificilmente os supermercados fazem promoção. Uma outra dica importante é a estratégia de marketing dos supermercados. O que eles fazem? Nas primeiras prateleiras, eles colocam os produtos mais caros, né, na altura dos olhos do consumidor. E também as guloseimas, as balas e os chocolates na parte mais abaixo, que é por causa das crianças, que as crianças vão passando e também vão enchendo a sua cestinha. E quando vamos comprar o essencial, que é o arroz, feijão, açúcar, farinha, ele está lá no final do corredor. Então podemos ser atentados em fazer as compras e chegar em casa, não está nada daquilo na lista. Então, foque na sua lista. Outra questão importante é, vá ao supermercado com tempo. Marque pelo menos 2 horas. Assim você pode escolher os produtos, a variedade de itens e comparar os valores. E também verificar o prazo de validade. E assim você consegue economizar muito, né? E evite sempre de estar com muita pressa e pesquisando. Principalmente pesquise os preços. Hoje está muito fácil. Quase todos os supermercados têm site e tem seus encartes. Verifique no site, pelos encartes, os dias de promoção. Tem o dia da carne, tem o dia da verdura. Então, verifique para depois ir às suas compras. E assim você vai conseguir fazer uma boa economia. Então, você gostou dessas dicas? Se gostou, deixe o seu comentário. São José, em estado de emergência, amplia as ações de combate à dengue. Depois do intervalo, nós vamos conversar com a diretora da DIV do município, Caterine Zampronha. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Estamos de volta com a revista Primer News. Os aposentados do INSS já começaram a receber a primeira parcela do 13º salário. O pagamento será feito até o dia 6 de maio. A segunda parcela será paga no período de 25 de maio a 7 de junho.
Nas duas etapas, o pagamento segue um cronograma com base no número do NIS do segurado. As consultas sobre o recebimento podem ser feitas pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS, que reúne as plataformas digitais do órgão. A Prefeitura de São José decretou estado de emergência por causa da dengue. Somente neste mês de abril, 15 casos foram registrados e 40 pessoas com suspeita da doença. E a solução está no combate ao mosquito transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti. A diretora de Vigilância Epidemiológica de São José, Cátery Zampronha, fala conosco sobre este assunto e como vai ser ou como está sendo realizado este combate. Olá, obrigado por aceitar o nosso convite. Alô? Muito bem. Como é que vamos fazer, como é que vocês estão fazendo para o combate ao mosquito Aedes aegypti? A gente tem mobilizado a população como um todo, buscando sempre, por meio dos agentes de endemias, fazerem as visitas a domicílios, às casas das pessoas para estar orientando. E, somado a isso, a gente tem feito algumas ações que ocorrem nos bairros e nos locais que são de acesso por vias públicas, no sentido de tirando todos os entulhos, pneus, coisas que possam, porventura, aglomerar água, manter água no local e que possam ser um possível criador do mosquito. Então, a gente está fazendo as ações de uma maneira concomitante, tanto pelo trabalho dos agentes de endemias, quanto pelas ações que ocorrem junto aos bairros. Porém, é importante reforçar que o combate à dengue, ele não é um combate prioritário dos poderes públicos. Ele depende muito da atuação conjunta da população, do cidadão e nos seus domicílios. Cátery, já que você falou desse caso dos domicílios, isso passa principalmente pela conscientização da população, né? Exato. A gente precisa que a população compreenda que eles fazem um papel importante no combate à dengue, cuidando com piscinas que estejam descobertas, precisa retirar aquela água ou fazer a cobertura daquela piscina, cuidado com caixa d'água, com telha que mantém a água parada, bromélias, possível cuidar com os pratinhos de plantas, virar esse pratinho de planta, cuidar para aquela água não ficar parada nesse local. Então, tudo isso são questões simples que as pessoas só precisam ficar atentas para que a gente consiga reduzir o número de casos de focos ou de casos positivos pela doença. E como é que vocês estão atuando com relação àqueles terrenos baldios que estão ao lado das residências e criando focos? Nós estamos fazendo o monitoramento desses terrenos, fazendo a inspeção de forma conjunta com outras áreas, não somente da saúde, mas também Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente. Todas essas secretarias estão unidas no combate à dengue para que a gente possa estar verificando esses espaços, esses terrenos baldios com acúmulo de materiais e utensílios ou que sejam terrenos porventura abandonados, né? Então a gente está fazendo a inspeção nesses lugares também. Existe uma preocupação das pessoas com relação a esses terrenos ou ao vizinho que não está cuidando exatamente como deveria para evitar a criação, a proliferação desses mosquitos. E tem medo de denunciar porque vai se indispor com o vizinho ou coisa. Na verdade, na minha opinião, acho que ele deveria ter menos medo de se indispor com o vizinho do que contrair a doença. Tem algum telefone, existe alguma denúncia que pode ser feita de forma anônima, que possa ajudar no combate? A gente recebe essas denúncias por meio do sistema de ouvidoria da Prefeitura Municipal de São José. A pessoa que faz a denúncia, ela é uma denúncia que pode ser anônima ou ela pode ser identificada, desde que colocado certinho o endereço, o local, um ponto específico que a gente consiga, um ponto de referência que a gente consiga encontrar aquele terreno ou encontrar aquele suposto vizinho, né? A gente faz essa inspeção nesse local. Então, essa ajuda também ela é importante, que as pessoas estejam atentas
E se tiverem medo de fazer uma ligação para vigilância epidemiológica, no sentido de serem identificadas, podem ficar tranquilas que no sistema de ouvidoria a gente não exige essa identificação. O número de casos tem aumentado dos últimos dias? Na verdade, o número de notificações de casos suspeitos, ele tem aumentado, até porque alguns sintomas eles são similares a outras doenças, né? Febre alta, dor no corpo. A gente tem chegado a 50 notificações de casos suspeitos, porém a gente está com 17 casos positivos. E no caso a pessoa tenha esses sintomas, ou imagina que tenha, porque são sintomas que são muito parecidos com outras doenças, tipo gripe, ou enfim, até a própria Covid, que ainda está por aí. A pessoa deve se dirigir aonde? A um médico especialmente, ao posto de saúde, como é que é? Posto de saúde. Posto de saúde é a porta de entrada de todo cidadão no Sistema Único de Saúde. Nós temos médicos e enfermeiros que são altamente capacitados para poderem estar identificando os sintomas da dengue e outros sintomas similares que possam ser um caso suspeito. Eles encaminham tudo isso para a vigilância epidemiológica, a gente faz a testagem no município, então é garantido todo o cuidado a esse cidadão. Por ser um estado de emergência já decretado pela prefeitura, pelo município, por conta dessa doença, existem algumas regras mais rígidas ou que possa impor um pouco mais de atenção para o combate, tanto a transmissão do mosquito da dengue, quanto nos postos de saúde para o atendimento à população que porventura contrai a doença? Medidas mais rígidas seriam cabíveis a doenças que são transmissíveis pessoas a pessoas, né? Então, talvez não seria esse o termo ideal, mas o estado de emergência ele possibilita um trabalho mais promissor dos órgãos de fiscalização, no sentido de que nós conseguimos atuar nesses locais que podem estar fechados, nesses locais que não queiram nos atender. Então, existe essa liberdade que o decreto, que o documento nos dá, né? Catherine Zampronha, alguma mensagem especial para encerrarmos essa entrevista a toda a população? Eu reforço mais uma vez, que não é papel somente de um setor, ele não deve ser pontuado somente a responsabilidade do setor público, mas ele é um trabalho coletivo. Então, se nós não tivermos a ajuda de todos os cidadãos que têm esses espaços e que tenham esse olhar mais sensível, a gente não vai conseguir combater a doença. Muito obrigado a você pelas suas informações. A dengue preocupa também em outras regiões do estado. No último sábado, o prefeito de Brusque, Ari Vec, deu entrada no hospital do município com os sintomas da doença. Ele recebeu alta ontem, na terça-feira, mas deve continuar o tratamento em casa. A revista Primer termina agora e volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.